Nós temos então aqui feito no vídeo anterior a questão da validação dos campos, mas aparece aqui esta informação em baixo. Eu aqui só vou querer que seja apresentada esta informação nesta posição quando eu tenho um login inválido. Aqui quando eu não tenho o username ou a password preenchidos de forma correta, eu quero que o texto de erro apareça da parte de baixo. Então vamos aqui arranjar essa informação. Neste caso, o que nós vamos querer aqui é que por baixo do input apareça, por exemplo, qualquer coisa deste tipo. Vamos colocar aqui erro, ok? Aqui vamos colocar um class é igual a alert danger e com um P1, simplesmente. Então, se eu agora pegar aqui nesta informação e a colocar aqui por baixo também, nós vamos ter logo a ser apresentado, repara, um erro por baixo de cada um dos campos. Aqui parece-me relativamente pacífico. Posso inclusive aqui colocar uma margin top, neste caso um MT1, ok? Vamos apenas trabalhar aqui esta parte visualmente, porque depois vamos colocá-la nas regras do negócio. Repara, cá está. Então nós temos aqui um erro e temos aqui um erro por baixo. Ora, obviamente que isto não vai ter que aparecer assim. Vai ter que aparecer em função dos erros que de facto existem. Eu vou pegar aqui nesta parte do código, vou copiá-la, vou deixar ficar aqui assim, guardado no meu clipboard, basicamente. E agora eu vou transformar isto aqui numa condição. A condição é se existir um erro no validation errors que contém esta expressão, neste caso é um erro associado ao username, vai ser apresentado aquele div, caso contrário não. Mas o que é que vai acontecer? Se eu colocar aqui esta regra para cada um destes inputs, e se eu a posteriori quiser reutilizar este código, eu não vou conseguir utilizá-lo. Então, sempre que eu quiser alterar o aspecto visual da mensagem do erro, eu quero que isso fique de alguma forma centralizado, ou quase como uma programação modular. Então eu posso fazer isso através da criação de um helper. Um helper basicamente é um fecheiro que eu vou colocar aqui. Eu vou criar aqui app_helper.php e um helper é basicamente um fecheiro de PHP onde eu posso colocar funções que são disponibilizadas em toda a minha aplicação. Então eu vou colocar aqui uma function, check error, ok? E vou colocar aqui a função assim. Este vai ser o output que eu quero que seja apresentado ou que seja devolvido, ok? Caso contrário, não é isto que vai ser devolvido. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu quero passar aqui qual é o field, isto é, qual é o campo, ok? E qual é a lista de errors, a lista completa de errors. E eu vou perguntar aqui basicamente o seguinte, if key exists, isto é, a chave, neste caso a chave que eu quero procurar é se o fields existe no errors, então significa que eu tenho uma mensagem de erro. Ora, neste caso eu vou fazer um return, e agora no return repara que aqui o Copilot já me está a identificar como é que eu devo colocar aqui o código. Eu vou explicá-lo de uma forma muito simples. Ele vai-me colocar o div, isto é, vai-me devolver este HTML, que é um div, com uma classe alert danger, com pathing 1, uma margem top de 1, e aqui dentro do div ele vai apresentar o erro, na coleção de erros, que é um array associativo, cujo campo é o campo que nós estamos aqui a analisar, e então vai devolver isto. Caso contrário, else, aqui poderemos até inclusive nem sequer colocar um else, podemos refazer um return vazio. Ora, o return vazio agora vai permitir fazer o quê? Este check error vai poder ser utilizado aqui dentro do form da seguinte forma. Eu vou abrir aqui um espaço logo a seguir ao username, eu tenho aqui um espaço para a frente, ok, vamos remover estes espaços, e agora vou colocar aqui uma impressão condicional com um ternário. Neste caso, if check error. E aqui dentro eu vou passar o quê? O nome do username. Ok? E vou passar o validation errors. Então, ao passar esta coleção de erros, pode ser muito bem vazia ou não, e ao passar o username, a ideia é que ele vai apresentar aqui o resultado daquilo que for retornado desta função. À partida, teremos o caso resolvido aqui. Vou também colocar aqui em baixo, mas desta feita será o name password, ok? Então, vai ser este o item que ele vai procurar. Vamos aqui remover esta parte da validação de baixo. Então, eu vou remover tudo isto, deixa de ter efeito, e agora vamos testar o nosso sistema. Portanto, se eu agora refrescar, opa, temos aqui check error. Ele diz, não, eu não conheço esta função. Ora, por uma razão muito simples, é que o helper não fica automaticamente disponível. Ele tem que ser carregado no Base Controller. Então vamos procurar aqui o nosso Base Controller e aqui onde nós temos o helper form, nós vamos colocar aqui o app_helper, também a ser carregado. Vamos testar aqui só com app, ok? Vamos aqui verificar se ele vai carregar.
Ok, ele diz-me, não, aqui o key exists argument base array must be of type array, null given. Ok, temos aqui uma situação diferente. Vamos aqui perguntar e ok. Ele aqui diz que se for nulo. Ok, vamos ter que trabalhar aqui e dizer o seguinte, se porventura o erro for nulo, ele vai devolver vazio. Então, eu vou colocar aqui if empty, ok, ou not empty, o errors. Opa, tenho aqui um erro no errors, ok? E key exists, isto é, se não estiver vazio o erro e existe a chave, então ele devolve aquilo. Caso contrário, ele passa para esta execução. Então, a partir deste erro, poderá estar mitigado já. Ok. Se eu agora clicar aqui no login, repara, ele já aparece o username é obrigatório e a password é obrigatório. Ou o password. Ok, temos aqui o password, poderemos alterar aqui o texto. Então, neste caso, vamos aqui à parte da validação. E vamos alterar isto a, ok? Então, se eu agora aqui refrescar novamente, clicar aqui, já vamos ter aqui a password é obrigatório. Obviamente que agora nós vamos aqui fazendo estes pequenos ajustamentos, certo? Poderíamos inclusive aqui colocar o P minúsculo, aqui o username também minúsculo, para fazer algum sentido em termos de construção frásica. Repara, login, já temos aqui o username é obrigatório, a password é obrigatória. Okay? Se eu preencher aqui com a validação correta, se eu agora avançar, vamos para o OK. Se eu testar agora aqui com uma validação falsa, bastará colocar aqui dois caracteres, os erros já aparecem, mas aparecem por baixo de cada um dos campos. Se eu preencher aqui neste e colocar aqui um valor que é aceitável neste, este não tem erro, mas este tem. Então vais verificar que só aparece aqui o erro. Agora vamos colocar aqui a persistência dos dados. A persistência dos dados já é fácil de colocar. Porquê? O nosso CodeIgniter contém uma função chamada hold. E o hold permite fazer o seguinte. Eu posso chegar aqui, vou colocar aqui value. O value eu posso definir o valor que eu quiser aqui. Mas se eu colocar aqui a apresentação do resultado de uma função chamada hold, eu vou perguntar o seguinte, se existir na coleção de dados que foram devolvidos para a requisição seguinte, que é o tal return with inputs que nós temos aqui, okay? Este aqui que está aqui, ou return back with input, este with input vai colocar na sessão os valores que foram preenchidos em cada um dos campos. Então, neste caso, eu vou aqui fechar o helper, não necessito dele. Eu estou a perguntar, olha, se existe na coleção dos inputs uma coisa chamada username, então coloca-o lá. Caso contrário, podes colocar um valor vazio ou outro valor que eu quiser. Ok? Então, vamos aqui puxar isto também para a nossa password. Então, vamos puxar aqui. Vamos aqui, a seguir ao placeholder, vamos colocar aqui. Okay? Não tem necessariamente que ser por uma ordem específica, mas aqui vai ter que ser password com letra minúscula. Ok? É o nome do campo. Isto é o equivalente a isto que aqui está. Username e a password. Vamos verificar se está a funcionar corretamente. Eu vou aqui refrescar. Vou colocar aqui o IS, que vai dar um erro. E vou colocar aqui também IS. Se eu clicar aqui em Login, aparecem as mensagens de erro, mas não foram reeliminados os dados. Porque assim eu vou poder fazer a alteração. Porque imagina que eu tinha aqui User João, mas tinha escrito User João. Se eu agora clicasse em login e os dados desaparecessem, eu iria ter que escrever tudo da mesma forma. Agora já só posso chegar aqui e colocar João. Obviamente que este usuário não existe, nós iremos ter que tratar disso já na questão da lógica de comunicação com a base de dados. Portanto, temos a partir daqui as informações necessárias para podermos avançar. De qualquer das formas, eu vou já deixar aqui preparado a questão de um login com sucesso ou um login com erro. Ora, como é que eu posso fazer isso sem ainda aceder à base de dados? De uma forma muito simples. Vamos fazer aqui hardcoded. O hardcoded é, neste caso, vamos deixar ficar aqui o check user. Ora, eu não tenho aqui ainda nenhuma informação sobre um model, nós não o criamos, mas eu vou dizer que o username é igual ao request do username. E aqui a password é igual ao pass, não ao password, sim, aqui está certo, é os inputs do meu formulário. E eu aqui já estou em condições de poder utilizar estes dados para os enviar para a base de dados e perguntar se os dados estão corretos. Ainda não o vamos fazer isso no próximo vídeo. No entanto, eu vou dizer aqui o seguinte. Vamos colocar aqui, repara que ele já me está a indicar aqui que eu devo utilizar um user model, não vamos fazer isso. Eu vou dizer que login é igual a false. Ok? Só simplesmente para apresentar a mensagem de erro. Então, vou colocar aqui if login, isto é, se o login é falso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma coisa muito semelhante, que é o return back with input with, e aqui em vez do validation errors,
O que eu vou colocar aqui é uma mensagem genérica, isto é, with, aqui vai ser um login error, e este login error basicamente vai ter uma mensagem só. Então vamos remover aqui disto e vamos colocar apenas um texto. E o usuário ou senha inválidos, pode ser assim, ok? Simplesmente assim, desta forma. Então, eu quando estiver a fazer um login e o login devolver falso, eu vou ter este login error na flash data. Então eu posso agora chegar aqui e vou colocar aqui o seguinte. Data login error é igual a session get flash data login error. O Copilot foi capaz logo de interpretar isto. Ora, eu passo a ter este valor disponível dentro do meu formulário, que significa que agora sim, aqui por baixo do meu formulário, eu posso colocar aquela lógica do PHP. Okay? Vou replicar. If not empty, isto é, se não estiver vazio o login error, então eu vou poder fazer aqui um end if e agora vou poder apresentar aqui um div.alert.alertDanger com um pathing de 2 e um text center, e lá dentro eu vou poder apresentar a mensagem de erro. Error. Neste caso, o login error, perdão. Login error. Ok? Vamos aqui então testar o nosso sistema, vamos aqui refrescá-lo, vamos colocar aqui qualquer coisa que seja válida, mas artificialmente dissemos que o login é inválido. Quando eu clicar aqui no login, cá está usuário ou senha inválidos. E por conseguinte, isto dá a informação de que eu deverei recomeçar a preencher aqui os dados para que o login esteja correto. O que é que nós vamos fazer já no próximo vídeo desta série? Vamos injetar um utilizador na base de dados, com regras muito específicas, e depois vamos criar a lógica do model que permite ir perguntar à base de dados se os dados de login que foram introduzidos aqui correspondem ou não a algum utilizador que esteja guardado na base de dados.